Boa noite a todos. Então, estamos começando mais um Saúde nas Cores, que é um projeto aí da nossa Comissão do Direito à Saúde da ABA do Rio Grande do Sul, que é um projeto que traz informações a respeito da saúde. E hoje, então, contando com renomados profissionais em alusão às cores comemorativas, né, e também de sensibilização às questões relacionadas à saúde. Então, nesse espaço aqui, a gente já quer agradecer de imediato ao presidente da ABA Nacional, doutor Esdras, e ao nosso diretor regional, doutor Tiago Hidrick, né? E a nossa presidente da comissão, a doutora André, que hoje eu estou alegremente representando. Então, hoje nós teremos como tema Outubro Rosa, que é referente ao mês de prevenção ao câncer de mama. E para isso, então, eu já passo a palavra à doutora Janice, para que apresente, então, os nossos convidados. Então, doutora Janice, por favor, apresente aí os nossos ilustres convidados. Boa noite a todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Boa noite, Michele. Obrigado pela sua presença aqui, sempre nos auxiliando. Boa noite, então, aos nossos convidados. Eu gostaria de dizer que é uma honra tê-los aqui. Vou apresentar, primeiramente, o doutor Almir Sarri. Ele é fisioterapeuta, mestre e doutor em cancerologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e coordenador do Departamento de Fisioterapia do Hospital de Amor de Barretos, São Paulo. Ele também é professor de fisioterapia aplicada à oncologia na Unifafip, na cidade de Bebedouro, São Paulo. Boa noite, doutor Almir, mais uma vez, digo, uma honra tê-lo aqui. Obrigada por ter aceito o convite que nós fizemos. E gostaria também de apresentar nosso outro convidado, Fabrício Taveira. Fabrício é personal trainer, especialista em fisiologia do exercício. Ele possui extensão em atividade física para cardiopatas e hipertensos. E também ele tem uma história de vida maravilhosa, superando a paraplegia através do exercício físico. Então, meus queridos, a noite é de vocês. Eu gostaria de começar conversando com o doutor Almir. Gostaria que ele nos falasse sobre a oncologia e a fisioterapia. Qual a importância da fisioterapia no tratamento depois da cirurgia, durante a quimioterapia, durante a radioterapia. Então, assim, nos dê um aparato geral nesse primeiro momento, doutor Almir, por favor. Boa noite, Janice, né? Conheci no hospital como minha paciente, né? É um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite, foi um prazer aceitar esse convite. Obrigado, Michele, que acabei de conhecer também. O Fabrício, que eu vejo semanalmente, né, Fabrício? E, como a Janice disse, é uma história muito bonita, é uma pessoa, assim, que quando a Janice pediu para eu convidar alguém, eu pensei no Fabrício, porque é uma história de vida muito bonita, né, e uma história, assim, que nos estimula, né, a seguir em frente. A fisioterapia, eu estou no Hospital de Câncer de Barretos, hoje Hospital de Amor, há mais de 20 anos, né, e eu trabalho especificamente com câncer de mama, tanto é que a minha formação foi em câncer de mama. E a fisioterapia, ela é muito importante para o paciente oncológico, né? Nós vamos falar hoje sobre câncer de mama, porque é o tema que nos foi proposto, né? É o tema que eu gosto, é o tema que eu trabalho, é o tema que eu sou especialista. Mas o câncer a atividade física, né, a fisioterapia, não somente para o câncer de mama, mas para todos os tipos de câncer. Eu costumo dizer que em qualquer momento do tratamento oncológico, o paciente precisa da equipe de reabilitação, né? A equipe de reabilitação não é formada apenas pelo fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta ele está inserido numa equipe multiprofissional, né? Que conta com psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, enfermeiros, enfim, todo aquele profissional que faz parte da reabilitação do paciente. Bom, como sou fisioterapeuta, nós vamos falar especificamente da fisioterapia. Tá? A fisioterapia, ela pode ter seu início antes do tratamento, né? Se houver a necessidade, esse paciente é encaminhado para a gente antes do tratamento oncológico, né? Antes dele fazer a radioterapia, muitas vezes
desculpa, a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, que são os tratamentos padrões ouro para o câncer de mama. Então, se esse paciente ele tem algum problema, alguma comorbidade, algum problema de membro, de levantar o braço, problema respiratório, então a gente pode estar atuando nesse paciente antes do tratamento em si, né, para que esse paciente ele vá melhor preparado para o tratamento oncológico, né? Bom, então vamos falar daquele momento em que o paciente ele chega para o diagnóstico de câncer, né? Muitas vezes ele não passa pela fisioterapia antes do tratamento cirúrgico, né? E vai para o tratamento cirúrgico. Após o tratamento cirúrgico, já no primeiro dia no pós-operatório, a fisioterapia está lá no leito desse paciente, orientando os movimentos, orientando os cuidados, dependendo do tipo de cirurgia que esse paciente foi submetido, o fisioterapeuta está lá orientando essa paciente o que ela pode e o que ela não pode fazer, tá? E já marca um retorno para essa paciente ir para o ambulatório, quando normalmente essa paciente, muitas vezes, quando vem tirar o ponto, ou depois no primeiro retorno após a retirada do ponto, onde lá no ambulatório nós vamos identificar se essa paciente tem ou não algum problema, né, que a gente já pode intervir de imediato. E nós temos que preparar essa paciente para o tratamento adjuvante. O que é o tratamento adjuvante? O tratamento após qualquer tratamento após a cirurgia. Então, normalmente, essa paciente vai para a radioterapia ou não. E se ela for ou não para a radioterapia, ela tem que voltar às suas funções normais. Então, a nossa função é restabelecer a paciente 100%. Vamos dizer assim, a gente procura o 100%. Né? E de acordo com a capacidade de cada paciente, a gente chega no máximo possível dessa paciente, né? Então, é muito importante aquela paciente que está em tratamento de radioterapia realizar sessões de fisioterapia, porque é aí que aparece o problema, né? Então, muitas vezes ela está com o braço com amplitude normal e ela não faz a fisioterapia durante a radioterapia. O que é a radioterapia? A radioterapia, ela queima, né, vamos dizer, entre aspas, as células, e muitas vezes a musculatura sofre com isso. Então, ela tem um encurtamento, ela tem uma fibrose, dependendo da dose, né? Cada caso é um caso, cada tratamento é uma dose, um número de sessões, né? Não vamos generalizar. Então, muitas vezes, essa paciente não passa pela fisioterapia ou não dá sequência no tratamento fisioterapêutico, né? Então, essa paciente pode vir a sofrer alguma diminuição de amplitude, ela pode sofrer dor, né? Um edemazinho ali, edema local ou edema no braço, que nós vamos falar um pouco à frente. Então, é muito importante a paciente que está em tratamento oncológico procurar a reabilitação, tá? Fabrício, fugindo um pouquinho agora da fisioterapia, né? Eu gostaria que você falasse, assim, a respeito da importância da atividade física. Atividade física, tanto no tratamento oncológico, mas na melhoria da saúde das pessoas e nessa reabilitação. Até que ponto que atividade física pode ajudar? Porque a gente tem aquela visão que a fisioterapia é porque eu estou doente, né? E a atividade física é para quando eu estou bem, eu quero ficar em forma. Então, explica para nós um pouquinho esse contexto, em que momento a atividade física vai beneficiar a minha saúde de uma forma que muda um pouquinho essa visão para a gente, por favor. O microfone. O microfone tá mudo. Seu microfone. Oi? Agora o microfone sim. estava mudo, Aberto agora. Obrigado, pessoal. Eu gostaria de agradecer, antes de tudo, o convite da doutora Janice, da Michele, Almir, tá bom? É um prazer estar com vocês aqui hoje. Gostaria de falar também sobre tudo, a importância da atividade física, não apenas no combate ao câncer de mama. O assunto é sobre isso hoje, mas a atividade física, ela é muito importante para todos os aspectos. Seja na parte da saúde, seja na parte psicológica, entendeu? Da parte da saúde mental. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui básico.
hoje em dia, apenas com atividade física, nós conseguiríamos evitar cerca de 30% de todo tipo de morte causada por câncer, entendeu? E não apenas no tratamento. Então, nós poderíamos estarmos evitando 30% de todo tipo de câncer que tem no mundo hoje através da atividade física. No câncer de mama, 20% das mulheres que elas praticavam atividade física durante o tratamento do câncer de mama, elas tiveram uma melhora muito grande da dor, porque elas sentem muita dor durante o tratamento, das sessões de rádio, de químio. Então, você ameniza muito a dor, entendeu? E a atividade física, às vezes as pessoas pensam que como posso falar, que é mais por estética, que é mais para emagrecer. Não, e não é isso. A nossa função, a função da educação física é você poder proporcionar à pessoa uma saúde física e mental, evitar doença e até no tratamento de doenças. Então, a atividade física vai muito além disso. Então, ela é de grande valia no tratamento de câncer, como várias outras doenças. E no teu caso, Fabrício, a atividade física foi crucial, né? O teu antes na atividade física e no teu depois, né? Sim, então, deixa eu explicar para vocês aqui. Eu tenho 33 anos, sofri um acidente há 1 ano atrás, caiu uma estrutura metálica sobre a minha cabeça e eu perdi os movimentos, eu tive uma lesão medular. Foi através disso que eu conheci o Almir, que ele abriu as portas do Hospital de Amor para poder fazer uma reabilitação lá com ele, sou muito grato a isso. Mas eu tive um prognóstico muito duro, muito difícil, eu teria uma paraplegia total, sem movimentação nenhuma. E desde o início, com a atividade física, eu pude fazer o tratamento ser muito mais eficaz. E além do tratamento mais eficaz, eu consegui ter uma lesão num grau muito menor, porque eu já tinha um histórico de fazer atividade física. Então, no caso da paraplegia, a atividade física me ajudou antes do acidente, como prevenção para não ser algo pior, e me ajudou também pós-acidente na minha reabilitação, que cada dia mais tem tido uma eficácia muito grande nas fisioterapias, tudo mais. Então, a atividade física, ela inclui em todos os âmbitos nossos, tanto numa doença de câncer, numa paraplegia, numa diabetes. Então, sim, obesidade, que hoje em dia, se não me engano, segundo o estudo que saiu agora nos Estados Unidos em 2014, 70% de todo câncer no mundo, geralmente, a obesidade está no meio disso, porque a obesidade causa outras morbidades, entendeu? Então, a atividade física foi muito importante para mim e acredito que é muito importante para pessoas com tratamento de câncer também. E como é que... Aí eu quero aproveitar que estou aqui, né, e perguntar, porque muitas mulheres, né, doutora Almir, Fabrício e a própria Janice, daqui a pouco ficam com medo de fazer atividade física por conta da questão do câncer ou de orientações, né? Não pode mexer, não pode fazer movimentos bruscos, e acha que a atividade física pode impactar de forma negativa na sua recuperação ou durante o tratamento. Qual é a orientação para isso? Posso falar? Fala, Brice, fala. Claro, pode falar, depois eu também complemento. É o seguinte, antigamente, né, o que a gente pensava, o que se pensava, né, o próprio paciente, eu estou doente, estou com câncer, não posso fazer nada, não posso me mexer. Isso não existe mais, tá? Hoje tem estudos que comprovam que, por exemplo, mulher em quimioterapia que faz musculação, que faz uma atividade mais pesada, é muito benéfico, né? Então, não mexer faz mal, mexer faz bem. Agora, o importante, Michele, é essa paciente ter orientação. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a mulher que faz uma mastectomia e faz a reconstrução imediata com uma prótese de silicone, ela tem um período em que ela tem que tomar cuidado com certos movimentos. Então, quem que vai orientar isso? O fisioterapeuta. Então, eu vou lá, oriento, teu movimento pode ser dessa maneira até esse ponto. O resto do corpo você pode fazer o que você quiser. Pode fazer caminhada, pode dançar, pode ir para academia, fazer esteira, né? Agora, tudo isso tem que ser levar em consideração se ela está em quimioterapia,
né? Ela está em quimioterapia, como que está o hemograma dela, né? Como está a hemoglobina dessa paciente? Como que está a plaqueta dessa paciente? Então, quer dizer, isso é importante, a orientação, por quê? Machucar, né, dela ter alguma lesão, a senhora vai estar cansada, ou o paciente homem vai estar cansado, né, até que ponto você pode ir, então isso tem que ser orientado, porque uma atividade física num paciente que está em quimioterapia não vai ser na mesma intensidade de um paciente normal, né, igual eu sou um paciente normal, eu não me comparo nem com o Fabrício, com o que ele tá, com o que ele faz, eu falo que eu canso só de ver, né, o que o Fabrício faz, você entendeu? Então, a gente tem que respeitar a individualidade de cada paciente, né? Então, quando eu estou dando aula, o que eu costumo dizer? Tem diferença do tratamento para o paciente oncológico e de um paciente normal? As técnicas são a mesma. O que nós temos que levar em consideração é a especificidade de cada paciente, né? Então, de repente, a técnica que eu vou utilizar num paciente normal pode ser a mesma de um paciente oncológico. Agora, os cuidados que eu tenho que ter é com o tipo de tratamento que esse paciente realizou. Então, por isso que a fisioterapia em oncologia é uma especialidade, né? Então, quem trabalha com isso tem que ter conhecimento. Eu não posso sair fazendo qualquer coisa. Vamos dizer assim, por exemplo, antes do Fabrício falar, a drenagem linfática, né? Muita gente me pergunta, Almir, eu posso fazer drenagem linfática? Pode, deve fazer drenagem linfática. Ah, mas a drenagem linfática não vai estimular a linfa? Eu não vou, porque uma das formas de metástase é pela circulação linfática. Tá bom, mas você, o que estimula? É a pergunta que eu faço. O que estimula a drenagem linfática? Nós três aqui sentados, né? Nós quatro, desculpa, né? Falando de vocês três, mas nós quatro estamos aqui sentados, fazendo uma live, e a minha circulação linfática está sendo estimulada. Por quê? Pela respiração, pelo batimento cardíaco. Então, se a célula tiver que sair, ela vai sair. Agora, tem casos e casos. Agora, se o paciente está com problema numa região, se ele está com tumor em atividade naquela região, aí para, né? Vamos ver o que está acontecendo ali e o que eu posso fazer, né? Vai ser pior eu fazer ou não? Então, tudo isso tem que ser medido, tá bom? Passa a palavra para o Fabrício agora para ele complementar. Almir, foi perfeito a sua análise, tá? Inclusive, é muito importante, nós temos que trabalhar juntos a fisioterapia com a educação física. Então, sempre, quando nós pegamos um paciente oncológico, a fisioterapia vai ter essa reunião com o professor de educação física para poder analisar o caso. Não é um treinamento comum, como você ir numa academia e fazer qualquer tipo de treinamento. Tem intensidades adequadas, geralmente é em torno de 45% a 60% da intensidade máxima que o paciente aguenta treinar. Você tem que ficar monitorando os batimentos cardíacos. Tem alguns tipos de exercício, no caso de câncer de mama, tem o linfedema, que às vezes o braço tem aquele inchaço no braço, então você tem que evitar alguns exercícios. Então, é de extrema importância você ter o conhecimento e sempre estar conversando com o profissional de fisioterapia para poder avaliar qual que é a melhor estratégia para esse paciente. Não é um treinamento que a pessoa vai treinar na academia para ela ficar fortona ou para ela fazer alguma coisa por estética, nada disso, é pela saúde dela. Então, geralmente, exercícios aeróbios, é bom você intercalar em dias alternados. Um dia você faz um treinamento aeróbio e descansa a parte de força, no outro dia você faz um treinamento de força, sempre dentro do limite do paciente, incluindo a parte que você tem que fazer as avaliações físicas para ver como está a mobilidade. Se você pega um treinamento muito intenso, numa fase de reabilitação do paciente, enquanto ele estiver fazendo o tratamento, você pode até piorar o caso, entendeu? Porque a imunidade está mais baixa. Então, assim, a pessoa tem que treinar assim, só que com acompanhamento sempre do profissional de educação física e do fisioterapeuta. Uhum. E falando... Eu costumo, só complementando, eu costumo dizer o seguinte, tem que ser bem avaliado. Igual o paciente que quer ir para a natação, né? Como que está a imunidade desse paciente? Às vezes ele vai dentro de uma piscina, ele pode pegar uma otite ali e ser um problema muito grande, né? Então, sempre pedir orientação e pedir a liberação do médico ou da equipe que está cuidando desse paciente, né? Então, é só um parênteses aí que eu queria falar.
o Fabrício tocou, na parte de linfedema. Então, o paciente que faz o esvaziamento axilar, quando retira a axila, né, que um dos problemas maiores, uma das morbidades maiores nesse tipo de paciente é o linfedema, aquele braço inchado, vai para academia, só que começa devagar. Se eu consigo no meu braço normal pegar 3 quilos, começa com meio quilo, 1 quilo. Com o profissional, eu estimulo a paciente para academia, só que com orientação. Ah, ela tem prótese? Cuidado com os exercícios de peitoral, porque a prótese é colocada debaixo do músculo peitoral. Então, isso daí, quando a paciente passa para a gente já dá uma orientação geral, né? Aquelas pacientes que são mais ativas, que querem ir para uma academia. Aí, por exemplo, eu vou pegar uma senhorinha lá, de 78 anos, que fez cirurgia de câncer, normalmente ela não vai para a academia, então a gente vai estimular ela a fazer um outro tipo de atividade, né? Ou às vezes tem grupo da terceira idade, a gente manda cartinha para o profissional que está no grupo da terceira idade para cuidar, ou mesmo se ela é muito ativa e vai para a academia, a gente orienta ir para a academia, entendeu? Então aí cada caso é um caso. Era justamente isso que eu queria perguntar para vocês, a respeito, você falou nessas especificidades, né? Então a gente vai ter o tratamento que eu vou fazer com uma paciente jovem vai ser um tratamento diferente, não um tratamento diferente, as mesmas técnicas com uma paciente mais idosa, né? Então, o fato delas terem uma faixa etária diferente, das pacientes terem faixa etária diferentes, não significa que quem é mais idosa não vai ter que fazer e não é necessário fazer o exercício, né? Eu acho que até mais importante. Eu acho aí, Janice, vai depender, o Fabrício pode falar também, vai depender das condições físicas da paciente. Muitas vezes nós vamos pegar uma paciente idosa que tem uma condição física muito melhor do que uma paciente jovem, que às vezes é obesa, que é sedentária, você entendeu? Que não vai conseguir nada. Então, é aquilo que eu estou falando, nós não podemos generalizar, né? Cada caso é um caso, cada paciente é uma paciente, cada um tem uma condição, né? Às vezes eu tenho 55, pode pegar um, às vezes eu sou meio sedentarião, né? O Fabrício vive brigando comigo aí, eu treinar, já me passou treino, eu começo, não termino, uma coisa assim. Então, às vezes tem muita gente, às vezes da minha idade, que consegue muito mais que eu, e tem muito jovem que não consegue aquilo que eu consigo, entendeu? Então, aí vai depender, né? E somado a isso, o tratamento oncológico, né? Inclusive, a avaliação física que nós realizamos é sempre através da aptidão física e não da idade. A idade é apenas um parâmetro que é levado em consideração, mas tem vários outros, entendeu? Então, às vezes, é como o Almer falou, você tem um paciente de 70 anos que tem uma aptidão física melhor do que um paciente que tem 30. Então, o treinamento é diferente para eles, independentemente da idade. É talvez uma caminhada para um paciente já passa a ser um exercício de uma intensidade um pouco alta. Então, talvez uma caminhada seja suficiente para ele. Agora, se o paciente já tem um histórico que ele treina há algum tempo, ele já tem um histórico de treinar, de fazer atividade física, ele pode treinar um pouco mais intenso dentro das limitações dele. Então, sim, é muito importante fazer avaliação física de aptidão, certo? Você está sempre aliado ao fisioterapeuta, com exames médicos para saber como está a saúde desse paciente, como está a imunidade, entendeu? Porque talvez o paciente tenha até algum tipo de problema cardíaco que pode até agravar durante o tratamento. Então, sim, tem que ser avaliado individualmente. Então, não é apenas o paciente, deixa eu ir treinar, deixa eu fazer uma atividade física. Ele sempre tem que procurar um profissional de educação física, sempre responsável para poder passar o treinamento para ele adequado, com todos os exames médicos nas mãos e com o acompanhamento do fisioterapeuta. Outra coisa que vocês comentaram, a questão do linfedema. Tem pessoas que estão nos assistindo que não fazem ideia do que seja isso, doutora Miriam. Então, eu gostaria, assim, que você explicasse rapidamente o que é o esvaziamento axilar, o que causa esse edema e como que o exercício físico faz para ajudar a prevenir e para, de repente, manter esse linfedema, que muitas vezes não tem como a gente voltar 100%, né? Então, o linfedema, infelizmente, ele é uma doença crônica. A partir do momento que a paciente desenvolve o linfedema, principalmente em fase mais avançada. Então, se a gente pega um linfedema em fase 1, a gente consegue reverter. Fase 2 já é mais difícil, né? Então, o que é o linfedema? O linfedema, ele é diferente do edema. O edema, vamos dizer assim, basicamente, para as pacientes que não
tem noção, entender, seria a mesma coisa, o edema e o linfedema, só que um volta e o outro não volta. Vamos dizer assim, o edema a gente consegue reverter e o linfedema não. Então, muitas vezes a paciente, meu braço inchou, eu pus para cima, não desinchou. Não vai desinchar. Se for um edema, desincha. Linfedema não desincha. Por quê? Pela constituição. Então, a paciente que faz o tratamento do câncer de mama e retira toda a axila, ela vai ter uma deficiência na circulação. Vamos dizer assim, na circulação linfática, né? Então, se essa paciente tem uma inflamação, uma infecção, vai haver um acúmulo de líquido ali, pelo próprio processo. Quer dizer, quando você bate a perna, você bate o braço, dá uma pancada ali, não vai inchar? Tá? Então, o organismo vai, trabalha naquilo e tira aquilo ali do local, vamos dizer assim, tá? Quando a paciente tem essa deficiência da circulação linfática, porque ela teve a retirada da axila, vai demorar para esse processo acontecer, né? E como ela tem uma deficiência linfática, vai acumular proteína ali, então vai ficar mais duro, e aí a circulação cada vez mais difícil, né? E o braço vai inchando, vai inchando, vai inchando. É diferente, Janice, a paciente, por exemplo, quando ela tem um edema de uma hora para outra, vamos desconfiar, ela pode ter uma trombose. Agora, o linfedema, ele é devagar, ele é latente, então, muitas vezes a paciente não percebe, né? E, infelizmente, muitos profissionais não conseguem, não sabem, né, vamos dizer assim, diagnosticar o linfedema, né? E, às vezes, demora muito para chegar para a gente. Então, uma das orientações que eu dou para essa paciente aconteceu alguma coisa, você notou que o braço inchou, corre para cá. É melhor vir para Barretos, que a gente faz o diagnóstico e a gente começa a intervenção, que eu consigo regredir isso, ou, como você disse, muitas vezes eu trato e mantenho, do que, às vezes, ficar esperando e chegar numa situação que, às vezes, muitas vezes, vai ser um tratamento mais longo, um tratamento, vamos dizer assim, sofrível, né? E hoje, com os avanços da medicina, de tecnologia, os pacientes, as técnicas estão sendo menos invasivas. Então, a paciente, ela não faz o esvaziamento e faz a biópsia do linfonodo sentinela, que retira 1, 2, 3, 4 linfonodos ali para fazer o exame e não mexe na estrutura. Mas isso, o que é importante, nós vamos pegar esse gancho da prevenção do Outubro Rosa, é de se descobrir o câncer em fase inicial, né? O tratamento será mais seletivo, será menos agressivo, tá? Agora, cânceres que chegam em fase mais avançada, aí não tem jeito. Aí a cirurgia é uma cirurgia maior, é uma cirurgia mais agressiva, tendo que mexer na axila. Então, outubro está aí para isso, né? Para dar um start para a prevenção. Infelizmente, nós estamos num ano de pandemia, onde as campanhas de prevenção, né, vocês sabem que está paralisada, né? Não está sendo feito. Mas eu gostaria de dizer para as mulheres que estão nos assistindo, né, para os homens que estão nos assistindo, que têm mulheres, que têm filhas, amigos, que outubro não é somente o mês da prevenção, é um mês para lembrar, né, a prevenção do câncer de mama. A prevenção tem que ser anual, com o autotoque, né, a mulher se tocar depois da menstruação, tem N campanhas aí estimulando isso. Vamos tocar a mama, vamos ver se tem alguma alteração, né? Por que não se faz no período menstrual? Porque a mama está inchada, né? Então, espere esse período passar, onde a mama desinchou. Notou um caroço? Né? Eu não sei se eu contei para a Janice, mas minha esposa teve câncer de mama. Né? E felizmente, ela diagnosticou assim numa fase inicial, era um tumor pequeno e não houve necessidade de fazer o esvaziamento, mas ela fez as 16 quimioterapia, fez mastectomia, fez reconstrução, ficou sem cabelo, né? Então, muitas mulheres têm medo de fazer a quimioterapia para ficar sem cabelo, nasce mais bonito, né? O cabelo é só um detalhe, a mulher tem que se empoderar, se pintar, botar brinco, botar um lenço bonito, quem gosta de peruca usa peruca, você entendeu? Isso é um detalhe, mas o tratamento do câncer é um tratamento sério, então ele tem que ter começo, meio e manutenção, né? Fim ou manutenção, né?
Então, sabe, doutor Almir, a minha avó teve câncer de mama e o período na verdade, ela teve depois de idosa, já depois dos 60 anos, se eu não me engano, e para nós, assim, que trabalhamos com envelhecimento, a doutora Janice é coordenadora de um GT, na verdade, do idoso, aqui da nossa Comissão de Saúde, e o grande desafio é que as mulheres idosas sigam fazendo o autoexame, e porque, na verdade, elas entendem que, já tô velha mesmo, nem preciso mais. E foi interessante porque a minha avó, ela descobriu o câncer, ela se tratou, fez radioterapia, teve que fazer a extração da mama, depois ela colocou prótese e ainda viveu até os 80 anos. E viveu bem, né? A doença rescindiu, que chama, né? Recidiu. E viveu bem, recidiu, e viveu bem até os 80 anos. Então, isso também é importante, né? Saber que tem uma vida longa aí, né? Quando tu faz o tratamento adequado, quando tu segue todos os procedimentos necessários, né? E, enfim. E hoje, o que a gente, né? O Fabrício, como educador físico, eu fazendo parte da equipe de reabilitação, nós temos que prezar pela qualidade de vida dessas pacientes. Porque não adianta você operar a paciente e essa paciente não ter uma qualidade de vida, né? O linfedema, ele diminui a qualidade de vida dessa paciente. Imagina uma paciente andando com peso ali, né? Com dor, porque o braço pesa, mobilidade. Então, a gente tem que bater muito nisso, né? Então, por isso que a paciente é necessário ela passar por todas as fases, passar pelos profissionais que são indicadas, né? Muitas vezes a paciente acha que não é importante passar pela fisioterapia. E às vezes não aparece na fisioterapia. E quando aparece para mim, já está com algum problema, e eu pergunto, mas por que a senhora não passou comigo? Ah, não deu tempo, eu tive que ir embora. Você entendeu? Mas isso é uma coisa que a gente pega lá no pós-operatório. A fisioterapia está no outro dia, no dia seguinte que a paciente operou, a fisioterapeuta da internação está lá para falar da importância e para mandar ele para a fisioterapia. Entendeu? E, infelizmente, Michele, só te falando, eu não vou falar em idade, porque eu posso estar falando besteira aqui, mas as campanhas de prevenção, ela tem uma idade mínima e uma idade máxima. Sim. Não sei se é 70 anos, sei lá o quê. Não vou dizer, porque agora não me lembro. E, infelizmente, às vezes a paciente idosa aparece com câncer maior, porque às vezes ela não encaixa nessa prevenção. Exatamente. Né? E o nosso hospital aqui em Barretos, ele tem as carretas que andam pelo Brasil, né? Vocês sabem disso. E o nosso hospital não recusa paciente. Então, pode ir paciente de 80, 90, e vai e faz a mamografia. E muitas vezes, aquela paciente idosa, né, naquele exame de prevenção, né, é diagnosticado com câncer. E se ela não fosse? Entendeu? Então, é muito importante. Hoje, né, eu quero viver muito, né? Eu tenho um paciente que é idoso, ele fala para mim, é duro ficar velho, mas eu não quero morrer. Eu falo, eu também, né? Eu quero viver, né? A alternativa é pior, né? Então, é melhor, vamos viver. Janice... Eu quero viver com qualidade de vida. E aí é onde entra o Fabrício aí, né? Que eu não escuto o Fabrício. Almir vai fazer exercício. Então, é onde a gente tem que fazer atividade física, alimentar melhor, né? E você vê que a alimentação é importante hoje também para paciente com câncer, né? Então, tem tudo isso. Então, nós temos uma nutricionista. Então, às vezes, a paciente é obesa, basta pela nutricionista, ela precisa emagrecer, né? Então, vocês estão vendo que tudo é um ciclo, né? Uma coisa vai... vamos dizer assim, uma engrenagem, uma coisa vai puxando a outra. Janice, tem perguntas aqui do lado, não sei se tu quer que eu coloque na tela... E aí, para tu fazer a mediação... Eu acho que o Fabrício queria falar alguma coisa agora, daí ele fala, daí a gente coloca as perguntas. Tá bom. Não, inclusive, eu queria falar sobre o que o Almir falou sobre o linfedema. Exercício físico, antigamente acreditava-se que exercício de musculação, por exemplo, atrapalhava o linfedema, que poderia ser mais mortal. Então, hoje mudou muito isso já. Inclusive, você acaba melhorando o retorno linfático. Entendeu? Então, aliado a uma respiração adequada, alongamentos, exercícios de alongamentos são primordiais para você melhorar esse retorno linfático, porque o linfedema ele não é de efeito agudo, ele é crônico, ele é devagarinho. Então, assim, às vezes a pessoa ela só percebe depois de um estágio mais avançado. Então, a atividade física ajuda a melhorar muito esse quadro, entendeu? Então, assim, você fazer uma atividade física, exercícios como Pilates é muito bom,
entendeu? Exercício de relaxamento muscular, exercício de força. Então, assim, você tem uma gama variável de exercício físico que você pode melhorar o linfedema. Então, muitas das vezes as pessoas não sabem disso e acaba demorando muito tempo para procurar um profissional de fisioterapia e educação física. E eu vou dar até um relato agora, por exemplo, que o Almir falou assim, que geralmente a pessoa espera um tempo, não sabia, fez uma cirurgia e um dia depois começa a fazer a fisioterapia. Eu fiz uma cirurgia muito grave na minha coluna e eu não podia mexer nada, mas um dia depois estava uma fisioterapia no meu quarto, no hospital, fazendo fisioterapia comigo um dia após a minha cirurgia. Então, assim, a fisioterapia, quanto antes você começar, melhor. E só falando e complementando do Fabrício, que eu costumo dizer, se você está com edema, você ficar com o pé parado, ele regride. Agora, o linfedema, não. Os vasos linfáticos, eles precisam do movimento, né, para ajudar, né, na entrada das proteínas, a entrada desse líquido, né, na parte linfática, que vai depois para a parte vascular, para poder ser reabsorvida. Então, o paciente está com uma meia elástica, ou está com uma abraçadeira elástica, ou quando a gente está fazendo tratamento, que ele está com enfaixamento, é importante o movimento. Eu nunca falo para esse paciente ficar parado, tá bom? Ok. Michele, vamos às perguntas, então? Estou colocando na tela as manifestações do pessoal. Consegue ver? Aqui, Regina Fagundes, boa noite. Sim. Fabiana Schutz, boa noite a todos. Parabéns, Fabrício, por sua luta. Fabiane Schutz também. Doutora Lívia, boa noite a todos e a todas. Obrigada, doutora Lívia. Rose Taveira, parabéns, Fabrício Taveira, sempre muito cuidadoso e dedicado com tudo que se propõe a fazer. Parabéns, Fabrício. Obrigado. Pergunta da Regina Santana Fagundes. Meu pai tem 80 anos. Nesse período de pandemia, não frequenta mais o grupo de idosos, só fica em casa. Tenta estimular alguma atividade, mas ele não quer. Não é paciente oncológico, mas está sem vontade. Posso sair com ele para caminhar, seguindo os protocolos de saúde? Já digo que esse é o caso do meu pai também. Então, doutor Almir Fabrício, por favor. Outra pergunta aqui também da Maria Cristina, minha irmã. Doutora Almir, como fazer esse autoexame no período gestacional? Então, vamos falar primeiro da questão da caminhada. A questão da caminhada, eu acho que tem mais, com todos os protocolos, não tem problema. O que eu faço, né? Quando eu vou caminhar, esse dia eu não estou caminhando, mas quando eu vejo alguém vir correndo, bufando perto de mim, que sai correndo, eu saio correndo também, eu atravesso a rua, para não ter aquele contato, porque o paciente está contaminado, mas agora, se for fazer uma caminhada, o que eu estou orientando as minhas pacientes para não ficar parada? Sai de manhãzinha, que não tem quase ninguém, né? Põe a máscara, dá a volta no quarteirão, sai para andar na rua e evita, né, cruzar com outras pessoas, nesse caso que eu falei. Né? Eu acredito que não tem problema nenhum. O problema se nós tivermos o distanciamento social, se nós tivermos com máscara, higienização das mãos, nós estamos prevenindo. Né? Eu acho pior, às vezes, essa pessoa ficar em casa sem fazer caminhada, sem fazer uma atividade, é pior do que, né, você ficar parado, né? Então, eu acho que com todos os cuidados não tem problema sair, não. Em relação à segunda questão, né, eu acho que tem que tomar cuidado, porque no período da gestação, os hormônios estão ali, né? Muda tudo, a mama está crescendo, né? Então, será que você, apalpando a mama, né, você consegue detectar alguma coisa? Porque, às vezes, ali tem glândulas que já vai estar inchada, a mama dela está se preparando, né, para produzir leite, né? Mas, se tiver alguma dúvida e tiver alguma, você não vai todo mês no pré-natal, aí você já consulta seu médico ali, né? Se tiver alguma dúvida, ele vai ter algum exame ali, complementar. Mas eu acho que tem que ficar mais ligado por conta dessa fase, dessa mudança hormonal, né? Que a mama vai estar mais inchada, e às vezes, de repente, você não vai conseguir ter aquele toque, porque no autoexame, o que a gente pede? Para ser num período pós, né? Porque o teu organismo se prepara para receber o óvulo fecundado, não é isso? Então, tem ali uma interação de hormônio, muda o hormônio, a mama começa a inchar.
Então, se você fizer um exame ali, não vai ser tão legal. A partir do momento que menstruou, o organismo não recebeu ali aquele, né, para a gestação, a mama voltou ao normal. Então, aí é onde a gente orienta que se faça o autoexame. Mas mesmo no período gestacional, se tiver com dúvida, tire sua dúvida com o seu obstetra ali na hora que você for para a consulta. Uhum. Quer complementar, Fabrício, da atividade? Eu vou falar aqui, agora para a Regina, né? Então, se você perguntar um tempo atrás, um ano atrás, antes desse Covid, toda dessa pandemia, eu falaria que era só sair na rua e caminhar. Hoje é um pouco diferente, você tem que seguir toda a recomendação da saúde, de isolamento social, de você usar máscara, você estar usando álcool gel antes de você sair, quando você chegar em casa, ainda mais um paciente de 80 anos, que é um grupo de risco. Então, assim, enquanto ele não estar com vontade de fazer nada, quando ele começa a fazer uma atividade física, gradativamente ele começa a melhorar os níveis hormonais, liberar endorfina. Então, com certeza, ele vai começar a passar a ter mais vontade depois de um tempo que ele continuar fazendo as caminhadas diárias dele, entendeu? Então, sim, é só seguir a recomendação de saúde, isolamento, não estiver em um lugar que tiver aglomeração. E a caminhada, vamos fazer o seguinte: ele não precisa fazer uma caminhada hoje exaustiva para ele fazer 1 hora caminhando, pelo fato de ser de idade, estar um tempo parado, começar gradativamente, e conforme ele for dando feedback que está se sentindo melhor, está mais até mais com vontade de fazer atividade física novamente, aí vai aumentando os níveis da caminhada, tanto aumentando velocidade, caminhando um pouquinho mais rápido, aumentando a duração dessa caminhada. Devagarinho ele vai sentindo esse prazer, né, do exercício físico, que é inerente a todo exercício físico, né? Devagarinho, o problema acho que é o start, né, o início. E acho que também o problema é o medo, né? O pessoal está com muito medo. Mas você vê muita pessoa idosa em supermercado, né? E com a máscara aqui, ó. Né? Aí que é o problema, que eu tenho vontade de ir lá falar, querida, vamos subir sua máscara, querida. E aí, na hora de caminhar, de fazer exercício físico, não pode, né? Então, Oi? Na hora do caminhar, do exercício físico, aí não pode, né? Mas para passear, pode. Pode, Doutora Almir, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse... eu sei que tens um grupo, né? Justamente agora, juntando essa questão da pandemia, de fazer exercício físico, eu sei que tu tens um grupo no WhatsApp, né? Que faz os exercícios. Fala um pouquinho desse grupo antes da gente ir para a próxima pergunta. Então, eu tenho grupo de mama, né, que a gente faz com essas pacientes pré-radioterapia ou que estão em radioterapia ou paciente que precisa fazer a fisioterapia. Então, toda paciente de mama, eu tinha um grupo, às vezes era grande o nosso grupo, 30, 40 pessoas, e é muito gostoso, muito animado, né, a gente brincava, fazia fofoca, passava receita, eu sempre brinquei, né, e uma ajuda a outra, né, porque ali vira uma família. Eu, inclusive, fiz parte desse grupo, né, durante o meu tratamento. Então, você sabe, né? E você chegou a fazer presencial ou foi online? Sim, foi presencial. Presencial. Foi 2013. Foi no final, né? 2013. Não, tá. Então, você viu a bagunça que era, né? Sim, enfim. Uma delícia. Aí, quando teve essa pandemia, eu comecei a ficar, né, angustiado, porque essas pacientes, elas precisavam do movimento, né? E por que não fazer online? Então, eu criei um grupo de mama, né, um grupo no WhatsApp, onde eu passo o link para elas, né? Então, como é um grupo grande também, nós estamos dando hoje prioridade para aquelas pacientes pós-operatórias, que precisam ganhar amplitude ou as que estão em radioterapia. Aí, então, eu já marco os dias e o horário com elas, eu mando o link no grupo do WhatsApp e a gente faz pelo Meet, né? Então, entra todo mundo, e ali eu procuro, né, ser o que era, né? Então eu vejo todo mundo, fulano tá bebendo água, a outra tá suando, aí faz, fulana caiu, então a gente brinca naquilo ali, e tá dando super certo, né? Tanto é que a hora que eu solto o link, começa, plá, 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 pedindo autorização para entrar, então elas são ali firmes, né? Elas gostam de fazer. Então, eu tive que dar uma adaptada, né? Então, quer dizer, o tempo não é o que eu fazia, eu dei uma diminuída no tempo, né? Exercícios mais fáceis para elas entenderem, porque eu não estou presencial, mas mesmo assim eu vejo, vou corrigindo, tua mão está errada, vira a mão para lá, vira a mão para cá.
Então, isso foi, assim, muito legal, esse grupo online, eu chamo de grupo online, foi muito bom, né, porque as pacientes, elas estão fazendo as atividades ali comigo, nós estamos mantendo a amplitude do braço, ganhando amplitude, eu trabalho um pouco as pernas, né, e no final do grupo, quem quer falar comigo, tirar alguma dúvida, eu sempre estou ali para a gente conversar um pouquinho, né? Então, eu acho assim, foi uma adaptação que nós que nós tivemos que fazer, né? Eu dou aula, tive que me adaptar da aula online, né? Então, acho que todo mundo hoje está se adaptando, reuniões online, né? Acho que virou uma coisa natural hoje, né, para a gente. Mas acho que está dando super certo mesmo. Ah, que bom. Aqui eu tenho um comentário da Eliane Coelho. Boa noite, sou paciente do Dr. Almir, estou fazendo quimioterapia e a caminhada me ajuda até naquele cansaço e fadiga. Então, a gente tem um relato aqui, né, que ela está bem, né, que está ajudando. Eu costumo dizer, quando elas me perguntam, eu posso? Deve, é aquilo que eu falei. Se você tem medo, anda na tua casa, anda no quintal, né, Fabrício? Mas vai um horário que não tem muita gente, procura manter o distanciamento social, aquele distância que você tem na farmácia, no supermercado, né? É aquilo que eu falei, eu tenho verdade, né? Você sabe que tem estudos aí que fala que na atividade física, o Fabrício pode falar melhor de academia, mas a expiração, ele solta muito mais, né, o aerossol, né? Então, quando eu estou andando, que eu vejo que vem aquele, eu falo, ah, vem um bufando, vamos atravessar a rua. Eu atravesso mesmo, sem vergonha nenhuma, né? Eu estou me preservando, né? Então, que às vezes a pessoa não se toca, né? Ela vai e vai mesmo, né? E isso daí foi uma das coisas que foi falado, né, Fabrício? Você pode falar melhor que eu, em academia, do pessoal tem que usar máscara, por conta disso mesmo. Mas tem que andar, tem que fazer atividade. E no caso da sua paciente, agora fazendo o relato que ela não sente mais cansaço, fadiga, a atividade física, ela inibe as reações adversas da quimioterapia. Você aumenta a sua oxigenação sanguínea, então você diminui a sua fadiga. Então, assim, é muito importante fazer caminhada, fazer atividade física, mas você fazer uma atividade física intensa já não é tão interessante. Então, você ir para uma academia, ficar horas treinando, pegando peso, fazendo toda aquela expiração, como o Almir falou, então isso não é adequado. Adequado, nesse caso, fazer uma atividade física leve, moderada, respeitando agora os protocolos de saúde, evitando aglomerações, ficando muito perto de alguém, né? Mas a caminhada tá ótima, se não tem espaço, então se você tem medo de fazer a caminhada fora de casa, você pode fazer a caminhada no seu quintal, você pode ficar levando a perna, descendo, subindo em casa, estático, mesmo fazendo uma caminhada estacionária, que a gente fala, que você faz a caminhada sem sair do lugar, melhora muito nessas reações adversas que a quimioterapia traz. Vou dar um exemplo aqui, ó, porque eu tenho umas pacientes bem teimosas, sabe? Então, às vezes elas estão em quimioterapia e elas querem fazer 15 minutos de esteira. E eu sei que não dá conta. Faz 5 minutos. Não, vou fazer 15. Então faz. Né? Mas eu estou ali de olho monitorando. Aí essa paciente era muito teimosa, era difícil. Aí eu deixei ela fazer. Ela sumiu uma semana. Ela falou, sumiu por quê? Nossa, eu fiquei tão ruim que eu não aguentava andar. Falei, por quê? Eu orientei que não podia fazer, né? Mas eu estava monitorando, não foi... Vou dizer assim, vocês podem achar que eu fui inconsequente, não fui. Eu estava ali de olho porque eu estava vendo. Mas eu sabia que ela ia se cansar. Por quê? Na quimioterapia, foi o que o Fabrício falou. Tem que respeitar, gente. Vamos respeitar o limite. Aguentou fazer 5? Nossa, eu fico super feliz para quem não estava fazendo. Amanhã faz 6, depois de amanhã 7, e assim sucessivamente. Até ela melhorar e pegar um condicionamento físico. Até a parte sanguínea dela melhorar, né? O hemograma dela dar uma melhorada, né? Isso é importante. Paciente, por exemplo, que faz transplante de medula óssea, que fica 0, né? Está lá fazendo fisioterapia, fazendo uma atividade física dentro do isolamento dele. Então, gente, atividade física, mexer é importante, né? Você está falando aí do grupo de idoso, né, Janice? Antigamente, o povo não era gordo, por quê? Morava no sítio, ela abria porteira, chegava em casa, abria portão. Hoje nós estamos aqui, ó, aperta botão, abre portão, aperta botão, muda a televisão, né? Ninguém mexe mais, ninguém passa escovão, né? Hoje os pisos são escradeira. Então, quer dizer, antigamente a avó fazia atividade física, a mãe fazia menos e hoje a gente, então, né? A tecnologia hoje tem até robozinho que varre casa,
Você está dormindo, o robozinho está lá varrendo a sua casa. Vocês estão vendo para que lado nós estamos partindo, né, Fabrício? O nível de obesidade aumentou muito no mundo hoje, depois dos últimos 20 anos, que a tecnologia ficou tão avançada como está. Dos nossos avós, até dos nossos pais, eles faziam atividade física diariamente, até mesmo sem saber que estava fazendo, porque você ficava aumentando, ia no lugar, ia no mercadinho a pé, fazia atividade física, varria uma casa, pegava alguma coisa. Até para você mudar de canal, você tinha que levantar do sofá, ia lá e voltar, ou ia tudo sentado, parado. Então, assim, hoje facilitou muito a tecnologia, só que no ponto de vista de saúde, aí, tá vendo? Só que no ponto de vista de saúde, piorou. Então, eu costumo falar o seguinte, atividade física é o meio mais barato e eficaz para você evitar doenças futuras. Então, assim, se a pessoa é tudo um complexo de você se alimentar bem, fazer atividade física, estar com a cabeça boa. Então, assim, no caso da atividade física perante ao câncer, muitas das pessoas, quando ela tem câncer, por exemplo, no câncer de mama, a autoestima baixa muito, porque a mulher fica com uma autoestima muito lá embaixo, fica deprimida e tal. E a atividade física, ela tem o poder de melhorar isso, entendeu? Até mais do que você tomar remédios, antidepressivos, ansiolíticos e tudo isso, entendeu? Então, e é muito mais barato e saudável. Então, você praticar atividade física diariamente, você vai evitar alguns problemas que você pode ter no futuro de doenças. Tanto quanto você pode ajudar no tratamento das doenças no pós-operatório. Então, assim, manter-se no peso é muito importante. Então, tem vários fatores que temos que tomar em consideração para a gente sempre poder ajudar o paciente nesse ponto. Então, às vezes, a mulher que faz uma cirurgia de mama fica muito tempo parada em casa, acaba engordando, atrapalha tudo no seu processo de reabilitação. Então, assim, é muito importante manter a atividade física regularmente, mas sem excessos. Ninguém quer que o paciente seja um atleta. O paciente não precisa sair para ele fazer uma atividade física, para ele ter uma alta performance. Ele tem que fazer uma atividade física para ele poder melhorar a sua saúde. E muitas das vezes não precisa ser uma atividade física intensa. Basta fazer uma atividade física moderada, uma caminhada leve, que já é o suficiente, entendeu? Corpo e mente, né? Eu não sei, agora eu vou devolver a pergunta aí para a Janice. Quando você fez tratamento, né? Porque o tratamento dura 6 meses, vamos dizer assim. Você trabalhou ou não, Janice? Não, eu fiquei só fazendo o tratamento, porque eu morava no Rio Grande do Sul e fui fazer o tratamento lá. Mas o que é muito importante, né? A paciente também trabalhar. Às vezes, se ela tiver Mas na época, eu continuei fazendo. Eu fazia faculdade, fazia Direito na época, que é a minha segunda faculdade, e eu continuei fazendo em casa, mesmo à distância. Na época, eu estava escrevendo artigos, né, para publicar, inclusive foi publicado no Chile. Então, assim, a minha mente não parou. Eu continuei todas as atividades em casa. E ganhei vários livros do meu filho, e acho que dava mais de 1.500 folhas, e meu filho dizia, mãe, tu não pode morrer antes de terminar o livro, do Game of Thrones. Tem que ler todos, depois tu vê o que tu faz, né? Então o foi muito importante para mim. E na quimio, eu caminhava muito. A quimio, assim, a caminhada me ajudou muito durante a quimioterapia. Eu não senti nada. Agora eu vou te entrevistar. Não foi importante você fazer essa atividade? Você está trabalhando a sua cabeça? Né? A minha esposa, quando fez o tratamento, ela voltou a trabalhar. Eu achei muito importante. Falei, você vai trabalhar o que você aguentar. Quando fazia quimioterapia, ela tirava. Quer dizer, passou sem problema. Então, isso é muito importante. No tratamento oncológico, você manter a sua cabeça também ocupada. Porque senão você entra em depressão, né? Fica dentro de casa trancado. Não, então, olha lá, junta a fisioterapia, junta a educação aí, a atividade física, a educação física, o paciente tem que mexer cabeça, mexer o corpo, né? Para o tratamento ser mais eficaz, né, Fabrício? Eu vou te dar um exemplo rápido aqui, sobre breve. No meu caso, sofri um acidente, estou numa cadeira de rodas, no momento paraplégico. Como que a cabeça fica? Muitas das vezes você se entrega, fica numa cama, não quer fazer nada, se sente inválido, se sente inútil para a sociedade, acha que não consegue fazer nada. Mas desde o primeiro dia eu fiz minhas coisas. Se eu não consigo dar aula presencial, eu dou aula online. Todos os dias eu tenho aluno online, 6 horas da manhã, 7 horas, vou para fisioterapia,
volto, treino, dou aula de boxe presencial, pego as manoplas, vou de cadeira de rodas, dou aula de boxe para os meus alunos, volto. Então, assim, a minha cabeça nunca parou. E eu tenho certeza que o que faz a minha melhora, o que tem feito eu ter esses ganhos tão bons, assim, é pelo fato da minha cabeça estar ativa, sabe? Então, você manter a sua mente saudável, é como o Almer falou, né? Mente sã, corpo são. Uhum. Cabeça parada se adoece, não adianta. Cabeça parada adoece. Então, as pacientes chegam, eu posso fazer crochê, né? A Michelle perguntou se eu sou de Minas. Não, Barretos é quase Minas, mas você pega aquelas mineiras e fala, doutor, eu posso fazer crochê? Pode, né? Acho engraçado crochê. Vai fazer seu crochê, né? Mas é como ela tem esvaziamento, você não vai fazer o dia inteiro, fazer 10 tapetes. Faz um pouco, para. Então, a gente orienta as atividades, a gente orienta para que essa paciente não fique parada, não fique quieta. Isso é muito importante. Cabeça e mente, corpo e mente, né? Trabalhando junto ali para melhor. O paciente que toma ansiolítico, toma remédio de depressão, aí ela vai ficando parada, né? Tudo tá certo, cada cabeça é uma coisa, né? Nem todas têm a mesma reação. Né? A gente tem um problema aqui em Barretos, que nós somos longe, os pacientes moram, muitos pacientes do norte vêm sozinhos, sem família, marido larga essa mulher, filhos abandonam, quer dizer, é um monte de problema, não é todo mundo que tem aquele start de, ir para frente, né? Mas aqueles que conseguem, sem remédios, é muito bom. Bem, eu acho que a gente tem que, não sei que encerrar, né, Michelle? Infelizmente. Isso, a gente está se aproximando aí da 1 hora. Que é proposto. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, dizer que eu, enquanto pessoa, a ABA agradece muito a presença de vocês, das informações que vocês trouxeram para nós, dessa divisão de conhecimento, e eu passo a palavra a vocês para se despedirem e deixarem uma mensagem final em relação à atividade física no pré e no pós-tratamento, rapidinho aqui. Pode falar, Fabrício. Eu vou começar, então, o Almer dele. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a doutora Janice, Michele, pelo convite, a Almir aqui também, tá? Muito obrigado a todos vocês. Eu gostaria de falar para vocês, assim, que a atividade física é extremamente importante no tratamento, na prevenção, no pós o tratamento de câncer. Então, assim, o paciente tem, sim, que ter essa implementação de atividade física na vida dela, tá bom? E eu gostaria de falar para vocês, assim, que quem estiver assistindo, quiser saber mais coisas, quiser perguntar, fazer algumas perguntas, se não tiver o tempo de fazer perguntas aqui, pode mandar no meu Facebook, no meu Instagram, que eu respondo todos vocês, tá bom? Então, eu queria agradecer isso. Um beijo para todos vocês. Eu também gostaria de agradecer o convite. Pena que o tempo é pouco, a gente fala muito, né? Eu falo pouco, né, Janice? Agradecer o convite, né, da associação de vocês aí. Nós estamos em Barretos, vocês estão longe, né, lá no sul do país. Eu acho que a pandemia também trouxe uma coisa assim, de aproximar dessa maneira, né, os territórios, vamos dizer assim, né? E o Fabrício já falou muito bem da atividade, eu só queria assim, focar que outubro é um mês de conscientização, mas a prevenção é o ano todo, tá? Não deixe, gente, se você está com uma dúvida, não tenha medo, tem muita gente que tem medo de ir lá encarar, às vezes não é nada, às vezes né? Encare o problema, vai no médico, quanto antes você começar o tratamento, melhor vai ser para você, tá? A chance de cura é muito grande, câncer inicial, a chance de cura é 100%, né? Conforme esse câncer for maior ou mais agressivo, a chance diminui um pouco. Então, gente, não tenha medo de se tocar, não tenha medo de procurar um profissional, um médico, uma clínica para fazer essa prevenção, tá? Então, minha dica é essa, Outubro Rosa é um mês de conscientização, mas a prevenção é para sempre, o ano todo, dia a dia, todo mês, tá? Não deixe disso, não. Porque só quem passou por isso, né, Janice, eu trabalho com isso, infelizmente vivenciei isso, a gente sabe o que é, tá? Estou dizendo, né, dessa parte oncológica. Obrigadão, meninas, assim, o Fabrício,
foi, assim, acho muito feliz ter convidado o Fabrício para participar com a gente, porque uma coisa complementa a outra, e o que é importante aí, eu acho que é o respeito entre as profissões, né? O Fabrício na área dele, eu na minha área. Então, hoje ninguém trabalha sozinho. Aquele profissional que acha que trabalha sozinho, infelizmente, ele está morto, né? Porque hoje nós vivemos assim, numa equipe multi, né? Um ajudando o outro, né? Quando eu dou aula, eu ponho uma foto com uma árvore cheia de macaco. Eu falo, o que é isso? É cada macaco no seu galho, né? Mas todo mundo na mesma árvore, né? A árvore é o paciente, né? Porque eu não sei a parte do Fabrício, tenho noção. Eu não sei a parte da psicóloga, eu tenho noção. Então, cada um fazer a sua parte para o bem comum do paciente, tá bom? Perfeito. Então, eu queria agradecer muito, então, em nome da doutora Andréa André, que é a presidente da nossa Comissão de Direito da Saúde, aqui da ABA, da Associação Brasileira dos Advogados, agradecer a presença de todos, agradecer em especial a doutora Janice, né, que mediou, a doutora Janice, que é coordenadora do GT de Saúde da Pessoa Idosa, e, né, reforçar, então, que o Outubro Rosa ele é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Desde 1990, esse movimento internacional acontece, e que no Brasil, então, ele já tem aí força de lei, e que também agora, recentemente, incorporou a questão do câncer de colo de útero, né? Então, a gente também aí, nós mulheres, reforçando a importância da prevenção do colo da questão do câncer de mama e do colo de útero também. Então, eu queria agradecer a todos, e a gente vai ficando por aqui, né, e teremos aí para novembro, a gente tem também, né, Janice, aí com outros colegas aí, o Novembro Azul. Então, Saúde das Cores, em novembro, vem com o Novembro Azul. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, boa noite, queridos. Tchau, boa noite.